é a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Eu estou aqui em Roma, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E estou aqui num lugar muito especial na cidade de Roma. Você está vendo essa igrejinha aqui? Ela se chama Aracoeli, ou melhor, Scalacieli, a escada do céu. E desse lugar aqui, quando você vai ao interno dessa igreja, você desce umas escadas, seria como esse tanto de escadas que você tem aqui para subir. Quando você chega no nível da igreja, você tem que fazer para baixo. E o que é que tem de especial nesse lugar? Nessa igreja estava a prisão onde o apóstolo Paulo permaneceu os seus últimos dias. E aqui, se você vai em linha reta, você teria o percurso dos últimos passos do apóstolo Paulo aqui na cidade de Roma. Ontem nós ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos aquela carta que a comunidade de Antioquia mandou para a comunidade de Jerusalém mandou para a comunidade de Antioquia. E naquela leitura se falava de como Paulo e Barnabé tinham arriscado a vida deles por causa do Evangelho. Sim, de verdade eles arriscaram a vida. Nós ouvimos na leitura do Evangelho de Jesus dizendo que não tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Paulo, Barnabé, os outros apóstolos, eles arriscaram a vida por causa do Evangelho. Você é capaz de correr riscos? Por quem você seria capaz de correr risco? Na verdade, a nossa vida inteira é um constante correr riscos. A gente está sempre em constantes aventuras. Pois é, eu estou aqui passando ao lado deste lugar onde Paulo esteve preso e mostrando a você esse que teria sido esse percurso dos seus últimos passos na cidade de Roma. Aqui, nesse lugar, ele não apenas correu risco, aqui de fato ele já estava na prisão. Ele apelou para ser apresentado e julgado no tribunal do imperador romano. Ele era um cidadão romano e fez valer o seu direito, a sua cidadania em favor do Evangelho. Porque com isso também ele chegaria ao centro do mundo antigo. Pois bem, eu quero mostrar para você aqui, ou do outro lado, essa igreja, que é uma abadia dos monges trapistas. Um grupo de monges trapistas no ano de 1996, eles estavam na Argélia. Eles estavam na Argélia e a situação dessa mesma congregação, portanto, desses monges que estão aqui nesta igreja. São monges que, de acordo com a regra de São Bento. E aquele grupo de monges estavam numa região da Argélia, onde corria grande risco de vida por causa do Evangelho, por causa de terroristas que ameaçavam a vida, inclusive de estrangeiros e de cristãos. Eles estavam correndo risco na região. Mas eles decidiram permanecer ali, naquela convivência com as pessoas que eram muçulmanas, que eram islâmicas, porque ele entendia que era possível viver relações de amizade, relações de paz, que o motivo de tanta desunião não estava relacionado com a questão da fé, mas eram questões políticas que estavam sendo manipuladas em nome da fé. Eles decidiram permanecer naquele lugar, correram risco. E você sabe o que aconteceu? Esses 7 monges foram martirizados. E a Argélia foi banhada mais uma vez pelo sangue dos mártires. Então, deste lugar, onde a gente lembra o apóstolo Paulo e os seus últimos passos que conduziram o apóstolo até o lugar do seu martírio, nós queremos também ouvir essa palavra do Evangelho que Jesus hoje dirige a nós, que hoje ele dirige a você. Nós estamos ouvindo textos do Evangelho que
falam daquele último momento de Jesus com os seus discípulos. E são momentos que eu e você devemos ouvir e acolher com este peso próprio que esta palavra tem. Jesus estava a poucas horas de dar o seu grande testemunho, de morrer na cruz, de se entregar por você, de se entregar por mim. E naquele momento, Jesus quer dizer uma palavra que deve alertar aqueles discípulos e que deve alertar também a mim e a você. Quando o Evangelho de São João foi escrito, nós já sabemos que muitos dos discípulos, eles já tinham entregado a sua vida. Por exemplo, quando o Evangelho de João foi escrito, Paulo já tinha feito esse pequeno caminho que o conduzia até ao lugar do seu martírio. Ele foi martirizado na década de 60 do primeiro século. Portanto, era uma geração de apóstolos que já tinha entregue a vida deles. Pedro, Paulo, Tiago e assim muitos destes discípulos já tinham entregado a sua vida. E esse texto do Evangelho de São João, portanto, recorda a esta comunidade que está vivendo momentos de violência, momentos de dificuldade. Lembramos todo o livro do Apocalipse que narra, que conta as dificuldades dessas primeiras comunidades, não é? Fala de um período de grande perseguição. Estas pedras falam da violência contra o cristianismo nos tempos de ontem. Estas pedras falam da violência de ontem, como esta igreja aqui está nos lembrando, violência que ainda acontece nos dias de hoje. Violência, intolerância, muitas vezes são coisas que nós estamos vivendo quando nós vivemos a fé. Eu disse para você que aquela comunidade de monges trapistas que vivem o mesmo carisma dos que hoje vivem aqui nesse lugar, eles estavam lá na Argélia. Eu fui à Argélia alguns anos atrás e de lá fui também à Tunísia. E na Tunísia nós fomos recebidos por Dom Antoniadze. Dom Antoniadze eu tinha conhecido um pouquinho antes aqui na Itália, porque ele é da diocese de Vittorio Veneto e de uma cidade que eu frequento muito. E ali eu conheci ainda um pouquinho antes de ele ser nomeado arcebispo de Tunis. Quando nós fomos nessa visita lá na Tunísia, na Argélia, nós fomos visitar Dom Antoniadze e no episcópio, na casa episcopal, ele nos recebeu e nos falou da sua experiência. Eu queria dizer o seguinte, lá numa área que talvez seja menor do que isso que nós estamos vendo aqui, que a câmera pode mostrar para você, Dom Antoniadze, ele não podia sair fora do quadrado daquele lugar usando uma roupa como essa. As freiras não podiam sair do portão para o lado de fora usando os seus hábitos religiosos. Era proibido, porque por conta da religião do lugar. Então era proibido qualquer sinal como a cruz, carregar uma Bíblia na mão, nada disso é possível, porque ali não é permitido professar a fé cristã publicamente. Se existem pessoas que professam a fé cristã, são estrangeiros que ali chegam, mas o que acontece é que devagarzinho a fé se vai disseminando, a fé vai crescendo no silêncio, não por causa de uma pregação ostensiva, mas por causa de um testemunho que vai sendo dado. A força do amor, o testemunho do amor é grande. E Dom Antoniadze dizia, olha, você sabe que muitas vezes quando eu vou fazer a visita pastoral, não é que tem grandes reuniões de cristãos lá me esperando, não. Muitas vezes eu rezo a missa na cozinha com as freiras, e aquela mesma mesa que serve para a refeição é o lugar onde eu celebro a Eucaristia. E ninguém sabe que ali estão morando freiras, porque das suas vestes, ninguém sabe quem são elas. Elas estão ali misturadas com todas as outras pessoas. Seguramente percebem, por conta da origem delas de um outro lugar, que elas sejam cristãs. E ali elas vivem o cristianismo
com o testemunho do interesse, da vida doada. Pois bem, é isso que Jesus hoje, no ambiente do cenáculo significa refeitório, assim como Dom Antoniazzi reza a missa no refeitório, na cozinha, com as freiras, ali naquele ambiente de cenáculo, Jesus dirige as suas palavras, as mais belas, as mais importantes que ele poderia ter para nos dizer. É o seu testamento, Jesus ali rasga o seu coração. Na cruz, mais uma lança vai abrir o coração de Jesus e vai jorrar sangue e água. Mas aqui no cenáculo, Jesus, ele mesmo, abre o seu coração para revelar o seu grande amor. Mas hoje ele nos alerta. Assim diz o Evangelho de hoje de João, no capítulo 15, versículos de 18 a 21. É aí que nós vamos encontrar essa passagem do Evangelho de Jesus Cristo que ilumina a nossa vida no dia de hoje, ilumina a nossa jornada. E o que é que Jesus nos diz nesta passagem do Evangelho de hoje? Jesus diz assim: se o mundo vos odeia. Gente, eu acho que Jesus poderia tirar tranquilamente esse se, essa condicional, porque de fato a comunidade que está lendo esse Evangelho agora, ela sabe. O mundo nos odeia. E aqui o mundo não significa todas as pessoas. O mundo aqui significa aqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que se opõem ao estilo de Jesus, aqueles que não acolhem a palavra de Jesus, o seu estilo de vida. Não aceitam aquela forma de Jesus proceder. Não aceitam a forma de Jesus agir. O templo tinha se tornado um espaço de comércio, lugar de venda e de troca. E Jesus estava mostrando que o seu Pai, Deus, é amor e que ele não se relaciona como um supermercado vendendo as coisas pelas quais você precisa pagar. O Evangelho é o anúncio da graça de Deus, que a gente não precisa pagar nada, porque a iniciativa foi de Deus. Ele nos ama gratuitamente. Ora, se é verdade que existe um amor gratuito da parte de Deus, a gente precisa também entender que às vezes tem um ódio gratuito da parte de outros. Mas Jesus agora quer que a gente entenda e relacione que seja o amor gratuito ou o ódio gratuito, a gente precisa lê-los em relação com ele. E ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Então Jesus nos faz olhar para ele, não ficarmos olhando para nós ou para aqueles que nos fazem o mal e nos odeiam. Não é olhar para aquele que nos odeia, é olhar para Jesus e entender em Jesus como também nós respondermos a esse ódio que tantas vezes nos chega. O que é que a gente faz com o ódio que a gente recebe? A gente não sabe lidar com isso. Olhamos para Jesus, ele tem o que nos dizer, ele tem o que nos ensinar. E Jesus diz: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Nós não pertencemos ao mundo. E é por isso que o mundo nos odeia, porque nós somos tirados do mundo. São Paulo diz: nós fomos arrancados das trevas e levados para o reino da sua luz. Foi isso que Jesus fez com a gente, nos transportou de tudo aquilo que é ódio, de tudo aquilo que é fechamento, de tudo aquilo que é treva. Por isso de Jesus, vocês não pertencem ao mundo, é por isso que ele odeia vocês, porque vocês não pertencem a ele, porque vocês não têm a mentalidade do mundo, dos esqueminhas, dos fechamentos, das vantagens. Então, se a gente vai vivendo no estilo de Jesus, a gente pode saber que vai despertar, de um lado, a admiração de muitos, mas podemos despertar também o ódio de outros. Continua Jesus dizendo: mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi. É que é a coisa bonita, fomos escolhidos. Lembra que ontem eu falei disso, né? Dessa escolha de Jesus. E ele nos escolheu, que ele não tinha um plano B, que ele escolheu realmente a você, que ele escolheu a mim e que a gente deve ficar contente por essa escolha de Jesus. Ele disse: eu escolhi vocês, eu vos escolhi e apartei do mundo.
Apartar significa separar, que é a mesma palavra que serve para a gente dizer consagrar, santificar, colocar de lado. Quando alguma coisa é consagrada, é colocada em relação a Deus, ela não está mais colocada em relação ao mundo. A relação desta coisa é com Deus. Quando a gente diz que uma igreja é consagrada, então ela vai estar para aquelas coisas que são do serviço de Deus, é colocada à parte. Não é um lugar que a gente vai usar, ou um espaço que a gente vai usar como usa todos os outros espaços. Não, usaremos de uma forma realmente diferente. Então, continuamos a ouvir Jesus e ele diz assim, não é? É por isso que o mundo vos odeia, porque eu separei vocês, vocês estão separados, escolhidos e separados, escolhidos e consagrados. Então, quem é consagrado, quem é escolhido, pode saber que vai contar em algum momento também, não só com os aplausos, mas também com o ódio do mundo, com as ofensas, com as antipatias gratuitas. E olha o que Jesus diz, lembrai-vos daquilo que eu vos disse, lembrai-vos. Olha o que Jesus diz na última ceia, ele diz, façam isso em memória de mim, ou seja, conserve a minha memória. Então aqui agora Jesus também está pedindo para a gente se lembrar de uma coisa, para a gente fazer memória de algo. O que é que Jesus quer que a gente faça memória? O servo não é maior do que o seu Senhor. Como foi que Jesus disse isso? Ele disse, eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Mas não só o que ele ouviu do Pai, o que ele viu o Pai fazer e ensina para a gente. O que foi que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos, se comportou como um servo. Ele é o servo. E nós que o seguimos, que somos seus amigos, não somos maiores do que ele. Estamos nessa mesma onda, nesta mesma frequência da amizade. Nós devemos nos comportar assim, como servidores. Aquelas freiras lá na Tunísia, aquele bispo, aqueles padres lá na Tunísia, que não podem sair usando as suas roupas de padre, nem uma cruz, nem uma Bíblia, que não podem ter uma igreja em todos os lugares para celebrar a missa, eles não deixam de ser servidores. Aqueles monges que eu lembrei que eles são aqui desse mosteiro, que foram martirizados lá na Argélia, eles não deixaram de ser servidores, eles continuaram acreditando no evangelho do serviço, no evangelho da paz. E por isso não saíram do lugar onde eles moravam, não tiveram medo do ódio, porque eles sabem que no fim o amor vence, a memória do amor permanece. Hoje a gente nem sabe ouvir dizer quem foi que tirou a vida daqueles monges, daqueles 7, mas eles são celebrados por nós cristãos como mártires da nossa fé. Permanece a memória, é lembrado aquele que serve e não aquele que presta um desserviço ao mundo. Então diz Jesus isso para nós. E diz também, recorda, perseguirão também a vós. Mas diz, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus sabe que o mundo pode resistir, mas o mundo também é capaz de guardar a palavra de Jesus, o exemplo de Jesus. E o que é que acontece? Esse exemplo colocado por dentro do mundo, no coração do mundo, vai transformando o mundo por dentro, como o fermento vai mudando a massa. Assim, aquela comunidade de João que está lendo esse evangelho, ela experimenta o ódio, mas ela experimenta também as mudanças, pessoas que vão se convertendo, que vão sendo transformadas, cujas vidas vão ganhando uma nova direção. Quanta gente você conhece que muitas vezes começou odiando o evangelho, não querendo o bem, mas que depois vai sendo transformado. Quantas mães tiveram que ouvir, sentir filhos drogados, bêbados, manifestando ódio quando elas rezavam, quando elas davam um conselho para eles. Mas depois, às vezes, vai acontecendo que, sem perceber, o coração vai se abrindo e estas pessoas que um dia resistiram, que um dia odiaram, começam também a amar, vão sendo transformados pela força que o Evangelho tem. Continua Jesus dizendo também no Evangelho de hoje, então, se o mundo guardou a minha palavra, guardará também a sua palavra, guardará o seu exemplo. Portanto, a gente não deve desistir, não. Não é uma mãe que muitas vezes está aconselhando um filho, rezando por ele, não tenha medo de continuar fazendo isso, porque o exemplo que você dá, vai permanecer, vai ser capaz de transformar. Lembra de Santo Agostinho? Lembra de Saulo de Tarso? Nós estamos aqui, bem no lugarzinho, ali aquele pedacinho de pedra que lembra os últimos caminhos dele. E aqui, nessa igreja, ali dentro, ele deu o seu testemunho.
Mas quem era ele antes? Um feroz perseguidor. Mas as palavras do Senhor foram capazes de transformar o perseguidor em um pregador do Evangelho. Continua Jesus dizendo: tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. A ignorância é uma coisa doída, dolorida, mas Jesus então, portanto, está dizendo aqui qual é o motivo desse agir cheio de ódio. E quando a gente entende que o outro está fazendo uma coisa por ignorância, a gente muda completamente a posição da gente em relação a ela, não é verdade? Por exemplo, você quando vai visitar uma pessoa, se ele é um canceroso, se ele está padecendo de outra doença, a gente sente pena dele, né? Mas quando uma pessoa mostra falta de educação, quando uma pessoa bate no outro, quebra tudo dentro de casa, a gente nem sempre consegue perceber que essa pessoa também é doente, que ela tem uma doença. A doença da ignorância. Quando a gente, da falta de conhecimento da sua própria situação, quando a gente consegue perceber isso, tudo muda dentro da gente. Jesus na cruz, enquanto estava morrendo, ele reza ao Pai e diz: Pai, perdoai-os, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus prefere olhar não para a maldade que a pessoa está cometendo, mas para o que faz com que a pessoa seja maldosa. Ele diz: a ignorância. Eles estão fazendo isso porque não conhecem o meu nome. Por causa do meu nome, eles fazem isso, e porque não conhecem aquele que me enviou. Porque se de fato alguém conhece Deus, e conhecer na língua de Jesus não significa ter informação, mas ter experiência, sentir dentro que se é amado, não é que se é querido. Porque conhecer a Deus é conhecer o amor, porque Deus é amor. Então, essas pessoas se comportariam de um jeito diferente. Portanto, se o mundo nos odeia, Jesus está dizendo: o mundo nos odeia porque não conhece o Pai. O mundo nos odeia porque não conhece o amor. Então, em vez de a gente estar aí se lamentando, chorando, sofrendo, chorando as pitangas, a gente deve tentar ajudar o outro para que ele conheça o amor. E o outro vai conhecer o amor não é tanto por causa do discurso que eu faço, das informações que eu dou, mas por causa do meu testemunho. E desse testemunho, esse lugar fala: Tre fontane, 3 fontes, o lugar onde o apóstolo Paulo deu o seu testemunho, entregou a sua vida. E é desse lugar que eu quero rezar por você e rezar por mim, para que nós sejamos capazes de, ante do ódio que o mundo possa manifestar por nós, que a gente não desista, que a gente não se dobre, que a gente não seja vencido, mas que a gente convença pelo testemunho que a gente dá. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, eu quero saudar a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live. Saúdo a Odaleia, que está acompanhando a nossa live aí na Suíça. Quem é que eu tenho mais aqui? Kelly, em Santo Antônio de Jesus, eu penso. Não é que esteja em Santo Antônio, se não tiver, está em Amargosa. Se não tiver em Amargosa, está em Acaju. Então, um abraço grande, Kelly, para você. Um abraço também para a Ivete Mota. E um abraço para a Marlene Santos. E o padre Lourival Hélio, sacerdote palotino. Ele está com a sua missão no Paraná, é meu afilhado, não é de Crisma, é originário da cidade de Amargosa, mas hoje o padre Lourival Hélio não está aqui longe de mim, não. Está aqui na Itália, aqui pertinho de mim, em Roma, está na cidade de Pomezia. E certamente a gente vai... Eu não sei, padre Lourival, se você já teve nessa igreja, se você já visitou, senão esse deve ser um dos lugares que a gente vai ter que vir em peregrinação. Faço questão de trazendo aqui, ele está dizendo: estou ouvindo e acolhendo, coisa boa. Um abraço para Karina Kelly, em Santo Antônio de Jesus ou em São Miguel, não sei. Aqui, o Padre Dorival está dizendo: aqui a gente reza na mesa do café as laudes aí, muito bem, bom poder ir na casa paroquial deles aí, né, desses
Palotinos. Muito bem, rezar em volta da mesa. Um abraço aqui para MC Estandartes, um abraço para você. A Padre Josafá, hoje é dia dos Palotinos, Padre Josafá, aqui também acompanhando essa nossa transmissão. Padre Josa, dia desse eu vi que estava em Aparecida, parabéns pela sua ordenação presbiteral, Deus abençoe e guarde, Josa, te faça sempre muito feliz. Quem é mais aqui? Doces e Salgados, aqui também acompanhando com a gente. Diz bom dia, graça e paz, Padre Zé. Estevão Almeida de Jesus, um abraço, Estevão. Pronto, aqui são as pessoas que vão passando e deixando um abraço e suas saudações. E eu vou deixando também aqui para você. Eu vou salvar aqui a live, encaminhá-la depois, não é, para o YouTube e para o Facebook. Um sábado abençoado para todos vocês. Vamos cuidando aqui da vida. Fiquem com Deus. Quem foi a última pessoa que chegou aqui? Angélica Teixeira, um abraço para você também. Fica com Deus. E depois você pode ver aqui, né, Angélica, o vídeo que a gente está deixando aqui salvo.